Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar falar de uma série que eu gosto muito, que é uma série que eu li há muito tempo já, então tem bastante coisa que eu ainda não lembro. É uma série de 5 livros. Não é As Crônicas de Spiderwick, é uma série um pouquinho mais que eu li há um pouquinho mais tempo, apesar de que As Crônicas de Spiderwick eu não li ainda. Tá, eu vou parar de enrolar e falar logo, que hoje eu vou falar um pouco de Percy Jackson. Vou tentar fazer uma resenha, né, da série Percy Jackson e os Olimpianos, que é a primeira série que eu li do autor Rick Riordan. Então, o único livro que eu tenho da série é o último, que é esse aqui, esse preto. Nada como um livro preto como o último, né? Que pra dar um ar de mais seriedade, assim, tipo, o último, preto. O negócio é ficar preto, só que não. E, então, a série é composta de 5 livros que são O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha no Labirinto e O Último Olimpiano, que é esse aqui. E eu estava usando uma colinha que tem aqui atrás. Então, esse é o último livro. Então eu vou tentar falar um pouquinho do que eu lembro, o que eu achei do livro. Tá? Vou tentar ser breve também, já que é uma resenha de 5 livros, né? Então vou tentar dar uma enxutada. Vou tentar deixar um pouco mais enxuto, assim, um pouco mais comprimido, compresso, sei lá. Então, Percy Jackson retrata a história dos deuses gregos, né? Os deuses do Olimpo, da mitologia greco-romana. O autor Rick Riordan, que é este daqui, ele é um professor de história e ele teve a ideia de fazer Percy Jackson, né, de criar essas séries para estar ensinando história para todo mundo, né, para que todo mundo possa estar aprendendo história de uma maneira diferente e divertida. Então foi aí que ele teve essa ideia de estar criando essa saga que eu creio que Percy Jackson e os Olimpianos seja a primeira saga dele, só que eu não lembro direito. E então foi uma saga que eu gostei bastante, apesar de que esse livro eu demorei muito para ler, porque eu estava um pouquinho saturado de leitura, assim, eu estava meio que numa ressaca literária, assim. Mas eu gostei bastante dos livros, né, de todos os livros. E assim, o ponto pior dos livros são as piadinhas que tem do... Na verdade são dois pontos piores. As piadinhas que o Percy faz, que é o personagem principal, que são meio fracas, assim, meio chatinhas. E o outro problema é que é narrado em primeira pessoa, então assim, a narração em primeira pessoa ou ela fica muito boa ou ela fica muito ruim, não tem aquele meio termo. Então por isso que eu não gostei por causa das piadinhas que o Percy fazia, então ficou meio chato, assim. E, então o primeiro livro, O Ladrão de Raios, retrata, no caso a história que roubaram o raio mestre de Zeus, né, que é seria o deus mais forte, o líder dos deuses, né, eu não lembro direito agora. E assim, então foi o seguinte, existe um acampamento que chama Acampamento Meio Sangue, para onde todos os semideuses, que são filhos de deuses com mortais, né, com seres humanos, vão. E existem vários monstros andando por aí tentando matar todos esses semideuses, todos esses filhos dos deuses. Então eles vão para esse acampamento meio sangue que tem uma proteção mágica em volta, assim, não seria uma redoma, mas alguma coisa parecida com isso. Então eles vão para esse acampamento meio sangue e lá eles aprendem várias coisas. Eles têm parede de escalada, tem vários tipos de aula, tem os filhos de cada deus tem um chalé, aí são 12 chalés em formato de uma meia-lua, em formato de um daquele negócio que bota em cavalo, que eu esqueci o nome. Ferradura, isso aí. Obrigado. E em formato de ferradura, assim, né, onde ficam os 12 chalés nesse acampamento. E cada semideus vai para esse chalé e fica lá com seus irmãos, né, seus meio-irmãos. Então o Percy Jackson, o personagem principal, ele é um filho de um deus, ele é filho do Poseidon, deus dos mares, né, deus dos oceanos. E aí ele tem a melhor amiga dele, que é a Annabeth Chase. Ela é filha de Atena, né, então ela gosta bastante de matemática, cálculos, aquelas coisas de planta, de casas, de coisas. E também o Percy tem um amigo que é quem resgata ele para levar pro acampamento meio sangue, que é o Grover. Ele é um sátiro. Sátiro seria metade humano e metade bode. Ele tem os chifrezinhos crescendo, assim, tem a parte de baixo peluda e em vez de pés ele tem cascos, né? E daí de vez em quando ele fica balindo, que nem eu fiz naquele outro vídeo do Animais Fantásticos onde habitam. E é bem engraçado, assim, ele é um personagem meio medroso, bem engraçado. E então, aí, no caso, ele resgata o Percy porque os sátiros, eles têm a missão de ir em todas as escolas do mundo, né? Praticamente todas as escolas onde podem haver semideuses para trazer eles em segurança pro acampamento meio sangue. Por quê? Porque no acampamento
Por que no acampamento? Porque quando os semideuses fazem 12 anos por aí, os monstros começam a sentir a presença deles, sentir o cheiro deles e vêm pra matar eles. Então a maioria dos semideuses, ou todos os semideuses, se não forem pro acampamento meio sangue e ficarem protegidos lá, nas barreiras mágicas do acampamento, eles... No caso, eles morrem, né? Então eles não vivem até a maioridade. Então por isso que eles vão pro acampamento meio sangue, que seria uma espécie de Hogwarts, onde eles aprendem as coisas. E lá eles têm um diretor, né, de atividades, que é o Quirrell, que ele é um centauro. E a forma como o Percy chega no acampamento meio sangue, a forma como tudo acontece no primeiro livro, no Ladrão de Raios, é muito legal. É bem divertido, assim, bem interessante, e é uma mistura, assim, de uma coisa contemporânea, né, e ao mesmo tempo tem a história grega, assim, uma mitologia greco-romana inserida. Então é muito bacana. Então ele sai para uma missão, né? Porque no acampamento meio sangue tem um oráculo, que é o espírito de Delfos, que fica dentro da casa principal do acampamento meio sangue. E ele sai numa missão porque roubaram o Raio Mestre de Zeus, e sai com o Grover e a Annabeth para uma missão para descobrir quem roubou o Raio Mestre, para que tudo se resolva. Aí no segundo livro, que é o Mar de Monstros, que vai sair o filme esse ano, né? Ele vai pro Mar de Monstros com umas coordenadas que ele tem lá de longitude e latitude, que seria o Triângulo das Bermudas, para resgatar um amigo dele, o Grover, que tá perdido. Eu acho que é isso, porque faz muito tempo que eu li. E daí lá o Grover tá preso numa ilha e tal. E a história se passa ali, né? Acontece aí. E no terceiro, que é a Maldição do Titã, eu acho que é revelada a profecia, não me lembro direito, assim, mas é revelada a profecia, e é o livro mais legal, assim. Apesar de não lembrar muito, mas eu lembro que eu gostei muito desse livro na época. E só falando um pouquinho dos seres, tem seres assim fantásticos. Tem cães infernais, que são os cães que vivem no mundo inferior. Tem um cão de 3 cabeças, tipo o Fofo do Harry Potter, né, que é um Cérebro. Aí tem umas gárgulas, tem vários tipos de bicho bem diferentes, assim, bem legais da mitologia também. Aí no primeiro livro, no Ladrão de Raios, o Percy... Eu tô misturando tudo, né? O Percy, ele conhece a Medusa, então tem umas partes que são meio terror, assim. Eu fiquei bem... Eu tava lendo à noite, né? Eu ficava, meu Deus, o Percy tá andando numa estrada à noite escura. E daí agora ele encontra um local onde vende pedra, tipo, aqueles anões de jardim, aquelas coisas de pedra, assim. E daí é muito legal, assim, tem umas coisas muito diferentes. Só que tem algumas partes que são previsíveis. Por quê? Porque o autor meio que imitou a história original. Tipo, a história original da Medusa, a história original do Minotauro, esse tipo de coisa, assim. Então, voltando ao terceiro livro, né, Maldição do Titã. Então, ele tem essa Maldição do Titã, eu não lembro o que acontece nesse livro, gente. Mas, enfim. Então, aí tem essa profecia e tal, e ele sabe que um dos titãs está voltando, que é o Cronos, que ele foi pro Tártaro, no mundo inferior. Ele... Sabe-se pela história greco-romana, né, da mitologia, que ele foi mutilado em não sei quantos pedaços pelos deuses, que são os filhos dele, e tava preso no Tártaro, né, os seus restos mortais no Tártaro, porque eles não morrem, né, eles só ficam presos no Tártaro porque eles não têm como morrer, as entranhas deles, sei lá, enfim. A essência dos titãs e nem dos deuses morrem, né, eles só podem ser destruídos ou parcialmente destruídos. Então, aí no próximo livro, que é a Batalha no Labirinto, o Percy, a Annabeth e o Grover vão pro... mais um outro personagem, que ele é um ciclope, né? Eles vão pro labirinto, que é o labirinto de Dédalo, aquele que tem o Minotauro e tal. Então é bem legal, só que é meio claustrofóbico, isso aí. Ler isso porque você fica agoniado, porque é o labirinto embaixo da terra, no mundo inferior. Mas lá tem várias coisas, a gente aprende várias coisas do Dédalo, que é quem criou o labirinto e tal. É muito massa, assim. Então a gente tem bastante história mesmo no livro, de uma forma divertida. E daí no último livro é onde acontece a grande guerra, quando o Cronos consegue se reerguer realmente do Tártaro, e tem aquela grande guerra entre os semideuses e os deuses e esse titã, porque ele vai reunindo vários semideuses que querem ficar do lado dele, porque o que ele quer? Ele quer se vingar dos deuses que mataram ele, que destruíram ele e deixaram ele no Tártaro, então ele quer destruir o Olimpo. E assim, o autor explica que o Olimpo
cada vez que... Calma que eu me perdi aqui. Ah tá, lembrei. Cada vez que tem uma potência mundial muda, o Olimpo vai para esse lugar, né? Onde tem essa potência mundial. Então o Olimpo ele fica no Empire State, que é perto do Central Park, atualmente, né? Querem dizer que fica no topo desse Empire State, que eles pegam um elevador lá e vão para um andar que não existe, né? Seria um andar superior ao último andar do prédio, e vão para o Olimpo. Aí aqui na frente do livro, por incrível que pareça, tem um mapa que na época que eu li eu não tinha visto. Então aqui mostra o Empire State, ó. Não sei se dá pra ver. Empire State, sei lá como é que fala. Não é Empire, é Empire mesmo. Então esse daqui da capa é um Pégaso que fica amigo do Percy, que é o Blackjack. É engraçado que ele sempre chama eu não sei como é que é o original em inglês, mas na tradução ele chama o Percy de chefe. Ele sempre fala, ei chefe, e aí chefe, como é que tá, não sei o quê. E o Percy não gosta disso, então é engraçado assim a relação deles. E tem vários outros tipos de monstros, e assim como os deuses, os monstros também não morrem. A essência deles não é enviada para o Tártaro, mas é enviada para o mundo inferior. Então eles podem demorar 2 dias, 1 semana, 2 meses, 5 anos, 15 anos para eles voltarem, quando eles são destruídos pelos semideuses. E eles só podem ser destruídos, no caso, eles são destruídos virando pó. Então, eles só podem ser destruídos por bronze celestial, que é um metal muito raro dos deuses. Então ele é retirado do Olimpo e são feitas as armas para os semideuses treinarem no acampamento meio sangue e tal. E é mais ou menos isso assim a história. Aí agora eu tô lendo... o livro não tá aqui. Mas eu tô lendo a segunda série do Rick Riordan, que é Os Heróis do Olimpo. E ela continua falando, é o mesmo ambiente, é o acampamento meio sangue, tem os personagens antigos aqui, tem o Percy, a Annabeth, só que é focado em outros 3 personagens principais, e os capítulos se alternam, a cada 2 capítulos, são eles que narram a história. Então é bem bacana, assim, só que em vez de falar mais da parte grega da mitologia, né, fala mais na questão romana, o nome dos deuses em romano, então estou aprendendo várias coisas novas também que eu não tinha aprendido ainda aqui nessa série que é Percy Jackson e os Olimpianos. Então nos Heróis do Olimpo eu estou aprendendo mais coisas ainda. Então tem essa questão de ser narrado em primeira pessoa aqui, que é bem chatinha. Tem essas piadinhas do Percy e algumas coisas, algumas falhinhas na história, assim, que não me deixam dar 10, assim, mas Percy Jackson e os Olimpianos, eu acho que dá de ver aqui o nome da série, pra mim, assim, leva nota 9, então, uma plaquinha aqui com nota 9, então não dá pra dar 10 por causa dessas coisinhas, assim, que realmente tem que despontuar, mas é uma das minhas séries preferidas, eu gostei bastante, e vai ficar nota 9 pra ela, então. Então, pessoal, espero que eu não tenha falado demais, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, espero também que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem, por favor, ali embaixo em gostei. Se você está me vendo pela primeira vez aí no canal, se inscreva, né, para estar podendo ver todos os meus vídeos aí na sua página inicial do YouTube. Favoritem o vídeo, né, para que eu tenha pelo menos um vídeo favoritado, por favor. E compartilhem aí para os seus amigos do Facebook, que gostam de repente de Percy Jackson, que gostam de ler, para estar apresentando uma nova série, que é muito simples para estar lendo, né? Então, os livros têm menos de 300 páginas. Na verdade, esse aqui tem 370, mas a maioria tem 290, 300. E a fonte também é bem grande, né? Só a edição, assim, só porque eu tinha esquecido de falar, a edição, ela, da Intrínseca tá sempre de parabéns, né? Eu achei pouquíssimos erros. A capa eu acho muito bonita. O preto vem até aqui, depois fica azul, né? Mas, enfim. Então, pessoal, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo se vocês já leram Percy Jackson, se vocês têm vontade de ler, se vocês estão lendo outra série, de repente, do Rick Riordan, como As Crônicas de Kenny, ou como o próprio Herói do Olimpo, que dá pra você ler sem ter lido Percy Jackson e os Olimpianos, dá sim, fica tranquilo. Mas é melhor você ler essa aqui antes, que é a primeira, porque senão você não vai conhecer os personagens dessa série que estão na nova série, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu vou estar fazendo um próximo vídeo depois desse, que é um vídeo de tag. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.